Bem, senhores, após essa brilhante palestra, vamos passar então a nossa última palestra do dia, desse sábado tão importante para todos nós, um sábado que realmente rendeu muito em relação ao novo Código de Processo Civil. Vamos ouvir, então, agora o professor Dr. Clóvis Brasil Pereira, falando sobre petição inicial. Ele que é advogado, mestre em Direito, especialista em processo civil, palestrante do nosso Departamento de Cultura e Eventos, coordenador da ESA Guarulhos, professor universitário e também da pós-graduação em processo civil da FIG, Unesp e da ESA Guarulhos, autor de diversos artigos jurídicos e do livro O Cotidiano e o Direito, e editor responsável de vários sites jurídicos. Seja bem-vindo, professor. Da mesma forma, eu agradeço em nome do nosso Departamento de Cultura e Eventos. O senhor que estava comentando agora está com a sua agenda lotada de palestras até novembro. Isso é um exemplo de palestrante do nosso Departamento de Cultura e Eventos. O professor César também, eu já tenho conhecimento que ele está com a agenda lotada, né? Então, nós temos um orgulho de ter palestrantes do nível que tivemos aqui nessa mesa durante todo o dia de hoje. A nossa satisfação, Dr. Clóvis, de recebê-lo novamente, e o senhor está com a palavra. Bom, hoje é um dia muito importante. Esperamos o ex-novo CPC com muita ansiedade. Ainda hoje participava de uma palestra em Guarulhos e dizia, uma plateia de mais de 500 advogados, eu não vou falar mais novo CPC, porque agora é o CPC atual. Agora vamos falar do velho CPC, comparando com o atual. Porque agora não tem mais conversa. É o que temos. A gente goste ou não goste. E não adianta reclamar, porque é o que temos. E o que nos reserva este CPC, que já foi emendado antes de entrar em vigor? Essa é uma realidade. Ao ponto de, se eu perguntar aqui, nessa plateia maravilhosa, aliás, estão todos de parabéns, sábado, quase 5 horas, eu fiquei com medo, digo, a última palestra de sábado é complicado. Mas, olha, eu só vi alguém saindo para ir no banheiro e voltou. A sensação que eu tive também o dia que eu vim participar do Carná Jurídico, que eu, puxa vida, do ano passado, eu digo, Carná Jurídico? Quem é que vai assistir uma palestra sobre o novo CPC, 3 horas da tarde, no sábado de carnaval? Para não ficar sozinho, eu até trouxe a minha mulher. Falei, olha, você vai comigo, porque pelo menos vai estar o doutor Humberto e com você, são 2 telespectadores. E eis que aquele dia foi um dos dias que tinha gente por tudo quanto foi lá, que eu nunca vi uma coisa tão... né? E hoje eu também estava meio assim, mas digo, vamos lá. E eu vejo essa plateia maravilhosa. É sinal do quê? Que nós somos responsáveis e estamos preocupados. Todo o novo preocupa. Por quê? A lei, às vezes, nos diz uma coisa. Eu tenho muito mais medo
da interpretação da lei do que a própria lei. Nós estamos nos preparando diuturnamente para receber o novo CPC como advogados. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que os juízes também estão preparando a caixinha de maldades para jogar em cima da gente a partir de segunda-feira. E a gente sabe, essa caixinha de maldades, por exemplo, tem 62 enunciados, aprovados pela magistratura no dia 31 de agosto de 2015, cujos conteúdos são um pouco diferentes, alguns, daquela leitura que nós fazemos. Então, isso preocupa. Como é que eles vão entender? Os advogados trabalhistas já receberam a má notícia, através de uma instrução normativa, onde o TST, com aquela ânsia legislativa que eles têm, interpretando o CPC o modo que eles acham que é. O Brasil é o único país onde se faz a lei e se regula a lei por portaria ou por resolução. Então, eu tenho receio da interpretação. Por isso que eu tenho receio de chegar aqui e falar assim, a petição inicial vai ser assim. Não sei. Nós vamos fazê-la assim. Pelo menos no início. Mas eu não sei como é que vai ser essa petição inicial daqui a 6 meses. Eu estou imaginando que o doutor Humberto vai fazer o seguinte procedimento. Quando um governo novo assume, qualquer um, ele faz um balanço dos primeiros 100 dias. E eu tenho certeza que o doutor Humberto vai montar 1, 2, 3, sei lá eu quantos encontros para analisar os primeiros 100 dias do CPC. Porque aí nós vamos ter um feedback de como é que nós vemos o CPC e como é que o CPC está sendo visto pelo Poder Judiciário. Então, eu já tenho 2 palestras marcadas, primeiras impressões do CPC. Que hoje não daria para dizer, porque só tem 24 horas e ainda não vimos nenhuma maldade. Mas é desafiante e eu acho que eu gosto de desafios. Então, a questão... Hoje, por exemplo, eu acho que deveria... aliás, eu fui o culpado, porque eu tinha um evento em Guarulhos, né, e eu acho que a minha palestra devia ter sido a primeira, porque nós começamos pela defesa e depois vem pela inicial. Então, mas eu não podia estar antes da hora que eu cheguei. Mas, doutor Clóvis, foi bom isso. Porque os colegas todos já têm ideia da contestação e agora vão ter ideia do que formular ou para a contestação não surtir grande efeito, não é? Ou para surtir um efeito pleno. Né? De fato. Agora não tem mais jeito. Bom, então a expectativa de todos é como peticionar com o CPC. Lei 13.105, alterado pela Lei 13.256. Certamente o artigo mais falado ao longo de toda a vida acadêmica e profissional foi o artigo 282. Qualquer bedel de faculdade sabe o que é o 282.
E agora nós vamos ter que nos acostumar com um outro artigo que também era muito festejado pelos autores. Revelia, 319. Então, o 319 passa a ser o artigo da petição inicial, dentro do procedimento comum, que começa, como foi dito pelo colega, a partir do artigo 318. E é lógico que um bom processo começa por uma boa petição inicial. Se a coisa começar mal, não tem conserto. E o conserto que a gente quiser fazer... Eu tinha um pedreiro muito meu amigo que ele falava, doutor, aqui dá para fazer uma gambiarra. E gambiarra jurídica não pode ser o nosso instrumento. E o que esse 319 tem de novo? Eu me atrevo a dizer para vocês que não tem quase nada de novo. Ele reproduz praticamente o 282. Vamos ver rapidamente. O inciso 1. Eu acho que fez uma adequação. Foi mais uma correção técnica do que uma alteração. Ao ponto de que a maioria nem percebe que mudou. Naquela leitura que a gente tem mania de fazer, a gente começa a ler o início pelo fim, e tem gente que nem percebe que mudou o inciso 1. Trocou o ontem juiz ou tribunal e agora trocou pelo juízo. Mais adequado, mais próprio. O inciso 2. O inciso 2, sem nenhum demérito, eu tenho vários amigos despachantes, mas qualquer despachante sabe fazer o inciso 2 do 319. É nome, qualificação, endereço. O que mudou? Agora tem que colocar o CPF ou o CNPJ. Pergunto aqui, qual é o colega que, fazendo petições no dia a dia, já não colocava o CPF ou o CNPJ? Então, o uso e costume já preenchia esse requisito. Me chama a atenção agora que não se peça o RG. Nós estamos elevando o CPF ao principal documento de identificação das pessoas. E olha como a receita é perversa. Todos sabem que hoje, quando uma criança nasce, ela já nasce com o CPF. Os cartórios não podem mais fazer o registro civil se não entregarem o número do CPF. O coitadinho nem abriu o olho e já tem CPF. Não aprendeu ainda a mamar no seio da mãe e já tem CPF. É uma exigência de 3, 4 meses para cá. Então, o CPF hoje é o controle absoluto. O STF já falou que não invade privacidade. Então, a Receita está aproveitando e já está dando um CPF para cada criança. É de graça. O endereço eletrônico, hoje, neste meio aqui, eu tenho certeza que tem gente que tem 2, 3, 4, 5 e-mails. Mas lógico que nós estamos falando de Brasil. Tem lugar ainda que a comunicação é feita por fumaça e por tambor. Então não dá para exigir endereço eletrônico desse pessoal. Eu também não sou obrigado a saber o endereço eletrônico
do réu. E isso aparece como requisito. Se é requisito, é porque é necessário. Mas depois nós vamos ver que isso é bem aquela coisa que parece, mas não é. É a lei feita a várias mãos. Chega o mais formalista e fala, coloca isto, isto e isto. Aí, quando ele vai tomar um cafezinho, vem o outro e fala, coloca isto. Aí vem o outro e fala, coloca isto. E, no fim, o terceiro parágrafo termina dizendo que o caput não vale nada. E é o que está no CPC. Agora, eu tenho preocupação e tenho alertado os colegas a uma exigência nova que foi criada a respeito da menção de união estável ou não. Eu acho que isso é coisa de fofoqueiro. Por uma razão muito simples. Muita gente vive união estável e não sabe. E tem outros que pensam que não vivem e vivem em união estável. E a união estável tem que ser declarada por sentença judicial. Ao ponto de chegar um cliente, às vezes, e falar... Porque toda vez que o cliente chega no escritório agora, a gente tem que perguntar, como é que está? Você é casado ou é solteiro? Ou é divorciado? A coisa é muito dinâmica. O sujeito casa na sexta e divorcia na segunda. Ele é o último que entra no cartório na sexta e é o primeiro que entra no cartório de notas na segunda. E aí, perguntei para ele, um cliente já antigo, procuração de um tempo atrás, e falei para ele, bom, vamos fazer a procuração. Qual é o estado civil seu? Você continua casado? Falei, doutor, a filha andou. E qual é a sua situação? Ah, agora eu estou em união estável. Quanto tempo? Ah, doutor, já faz uns 30 dias. Meu filho, isso não é nem estágio probatório. Agora, o cara apaixonado, para ele, 30 dias é uma coisa maravilhosa. Onde que está o perigo? Se nós colocarmos na procuração que esse indivíduo vive em união estável, ele assina a procuração, nós jogamos essa procuração dentro do processo. Eu costumo dar uma cópia da procuração para o meu cliente, para saber o que ele assinou para mim. Ele chega em casa e mostra essa procuração para a companheira, para a namorada, para, enfim, a convivente. Tem uma porção de nomes. E as mulheres guardam. O homem é absolutamente desorganizado. As mulheres guardam tudo. Você sai com a namorada, vou lá para o sítio. Para tomar um suco de cevada, aquela coisa. Pega um guardanapo de restaurante, e o sujeito, quando está assim, faz um coração, coloca uma flecha, coloca a data para marcar aquele momento, a mulher joga dentro da bolsa. 3 anos depois, aquele guardanapinho aparece dentro do processo. Se eu pegar uma procuração de uma pessoa que está 60 dias, 90 dias, com alguém, e se declara em união estável,
daqui a 2 anos, daqui a 1 ano e meio, acaba aquele glamour e a mulher fala, eu quero os meus direitos. Mas que direito que você tem? Faz 1 ano que nós estamos de namorico. Não. Faz 2 anos e meio. Você está louca? A procuração que você assinou, que está dentro do processo, diz que você vivia em união estável desde tal data. Você mentiu no processo? E a mulher tomou cuidado de reconhecer firma. Então, eu acho que essa exigência tem que se tomar muito cuidado. Porque, de repente, nós vamos estar fazendo prova contra o nosso próprio cliente. É um alerta que eu tenho feito, porque realmente, né, eu já tenho quase 40 anos de advocacia, já vi bem mais coisas do que a grande maioria que ainda está engatinhando. O inciso 2 não é mais nada do que isso. Impede o CPF, CNPJ, se vive em união estável ou não, e o endereço eletrônico. Muito bem. O 3, o 4, o 5 e o 6, inciso 3, 4, 5 e 6, copiou, colou. Não muda absolutamente nada. E o próximo? Aliás, hoje foi feita uma crítica, não me lembro, acho que foi o doutor Marcos, né? Colocar o valor da causa lá no inciso 5º, ele está totalmente deslocado. Ninguém coloca o valor da causa no meio. Nós colocamos o valor da causa ao final. Podia o legislador ter tomado esse cuidado, né, de fazer essa correção. O fato é que no Código revogado tinha o inciso 7, que para mim sempre foi uma grande bobagem. Pedido de citação do réu. Pergunto para vocês, alguém alguma vez teve um pedido, ou teve a notícia de um pedido ser indeferido porque não tinha pedido de citação? Gente, qual é a finalidade da ação? É perseguir o réu para formar lide. Existiria ação sem lide? Não. Então, essa citação já estava implícito. Mas era um requisito. Muito bem. Tinham que colocar, abrir uma vaga. Vamos ter que preencher essa vaga. Aí alguém sugeriu. Vamos colocar aí a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou mediação. Eu faço uma crítica também ao legislador que não teve coragem de distinguir o que é mediação e o que é conciliação. A ideia que o Código passa é que tudo é a mesma coisa. E não é. Aliás, acho que conciliação é possível. Mediação, nos termos de mediação pura, no Brasil não vejo possibilidade. Na estrutura que nós temos. E se algum deputado que foi lá na Suíça acertar alguma coisa lá, e aí, lá no hotel, viu uma revista e falou, puxa vida, eu vou levar isso para lá, para justificar, né, as 70 viagens que foram feitas e os 870 mil reais de hotel e outras coisas mais. E essa manifestação da audiência é tão equivocada
que é uma questão polêmica que nós não sabemos como é que os juízes vão enfrentar. Estava falando aqui para o doutor Márcio. É a única opção que se torna obrigatória. É mais ou menos que nem convidar o cara para depor e conduzi-lo coercitivamente. É mais ou menos a mesma coisa. Por quê? Se eu disser que não quero, eu fico na mão do réu. Porque se o réu disser que quer, eu tenho que ir. E se eu não for, eu vou receber uma multa. Descobriram agora que a justiça tem dignidade, então agora complicou. Atentado à dignidade da justiça. Eu só vejo uma coisa boa nessa multa. E aí falo, sim, de coração, como cidadão. Ela virá em benefício de mais escola, mais educação, mais saúde. Porque ela vem em benefício do Estado ou da União. Então, certamente a pátria educadora vai agradecer para aquele que atentar contra a dignidade da justiça. Porque é possível conciliar alguém que não queira conciliar? Gente, eu acho que a conciliação passa pelo ânimo da pessoa. Eu quero. Se eu quero, tudo bem. Se eu quero já é difícil, imagina se eu falar que eu não quero. Bom. Já tentou. Então, eu acho isso uma coisa esquisita. Lógico, vamos estimular a conciliação. Ótimo. A cultura da paz. Olha que coisa linda. Nós estamos vendo na rua aí a paz correndo solto. O problema é que o réu passa a ter mais respeito na sua vontade do que o autor. E isso, para mim, atenta contra a igualdade e a isonomia que a Constituição prevê e o próprio Código, lá no artigo 7º, prevê. Por quê? Se o réu disser que não, para ele já começa a gerar efeitos de imediato. Primeiro dia útil subsequente, já começa o prazo para ele contestação. Se o autor disser que não, ele depende do réu. A palavra dele não vale nada. Eu estava lendo outro dia um artigo de uma advogada, professora da PUC, não me lembro o nome agora, e ela dizendo de que achava interessante que quando o advogado falar que não quer, ele apresente uma justificativa do porquê não quer. Imagine vocês, um exemplo que eu tenho dado nos cursos aí da ESA. Numa reunião de condomínio, que é o lugar onde tem mais ofensas e fofocas por metro quadrado, o síndico apresenta as contas, um condômino fala, isso está errado, você é ladrão, você está roubando o condomínio, você fez um convênio com essa escola porque a sua filha estuda de graça, e vira aquela baixaria toda. E eu, que fui ofendido, procuro um advogado, falo, eu quero mover ação de indenização por danos. O advogado, doutor Humberto, fala, vamos fazer agora, estamos na cultura da paz, vamos fazer uma audiência de conciliação. Eu vou dizer para ele, doutor, se o senhor for fazer audiência de tentativa de conciliação com esse cara, eu troco de advogado. Não quero. Já ouvi demais. Fui ofendido na frente de 40 pessoas. Eu sou obrigado a ir na audiência. Eu fui ofendido, estou procurando a reparação, falei que não quero, e se eu não for, vou ser multado.
Não tem lógica. Vamos ver como é que os juízes vão interpretar isso aí. Me preocupa, porque o enunciado 61, lá da Escola Nacional, lá do saquinho de maldades, diz que o não comparecimento quando os dois não manifestarem, não afastará a multa pela indignidade da justiça. Procurem lá os enunciados, é importante, na internet a gente acha, o 61 diz isso. Então é o sinal que eles vão multar. O Código, aliás, o Código de Processo Civil está mais rigoroso em termos de multa do que o Código de Trânsito. Tem multa de 1, multa de 2, multa de 5, multa de 10 e multa de 20% sobre o valor da causa. Coisa brava. Então, esse inciso 7º me parece que é uma grande expectativa, vai gerar uma grande expectativa de qual é o comportamento dos juízes ao receber a nossa petição inicial, dizendo que não quer. Eu tenho orientado, tenho falado, tenho sugerido de que, realmente, se eu não quero, eu justifique que eu não quero. Até para mostrar para o juiz que existe uma razão maior para eu não querer essa conciliação. O resto, os requisitos da inicial, não muda nada. E aí eu vou dizer para vocês, o porquê que esse inciso 2, para mim, não diz nada. É o único lugar que fala em requisitos e que depois fala que os requisitos não precisa cumprir. Se vocês lerem, a gente tem um pouquinho de preguiça de ler as coisas, né? A gente gosta de ler o que está em negrito, o que está em destaque, né? A Constituição, o pessoal começa a ler a partir do artigo 5º. Normalmente, o mais importante, no meu modo de ver, é o artigo 1º. O Código, todo mundo começou a ler a partir do artigo 20, que falava de honorários, então, né? E aí não achou nada, que está lá no 85. Mas o que diz o parágrafo 1º? Olha como vai atenuando. Veja se eu não tenho razão quando eu digo que isso foi escrito a 4 mãos. Veio o parágrafo 1º assim, ó, caso não disponha das informações previstas no inciso 2, que é CPF, o endereço eletrônico, união estável, a gente não consegue saber se o nosso cliente vive em união estável, quanto mais o outro, o réu. Poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Então, lá no meu escritório, já reuni os colegas e falei, olha, petição inicial, o modelo é este. Fazemos com o que nós temos. E aí vamos lá embaixo. Na impossibilidade de conhecer os requisitos de tal, tal e tal do inciso 2, o autor requer desde já a esse juízo as diligências necessárias, expedindo ofício à Receita Federal, cartório eleitoral, associação comercial e o raio que o parta, para obtenção de tais dados. Com fundamento no artigo 6º do Código de Processo, porque o artigo 6º fala na cooperação. E a cooperação não pode ser entendido só a obrigação do advogado, só a obrigação do réu e do autor. Obrigação envolve também o juiz. Pronto. Eu tenho certeza que a partir daí vai ser tanto ofício, tanta coisa. E a gente sabe o que acontece com o ofício expedido ao cartório eleitoral. Só é respondido depois de 3 eleições. Ofício aos bancos. Banco do Brasil não responde ofício para ninguém. Receita Federal.
Mas nós vamos nos desincumbir. Nós não somos obrigados? Somos. Então, eu vou pedir para que, na esteira do artigo 6º, o juiz colabore comigo. Mas aí veio aquele outro, menos formal, e falou, coloca o segundo aí. Parágrafo 2º. A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2, for possível a citação do réu. Eu fico imaginando o movimento sem teto, quando planejar uma invasão, 500 caras. Aí eles vão se reunir, vão tirar xerox do RG, do CPF, da prova de endereço que eles não têm, vão fazer um e-mail para poder entregar para o dono da propriedade, falar, olha, em obediência ao princípio da boa-fé, artigo 5º, em obediência ao princípio da cooperação, artigo 6º, e para que você possa cumprir o inciso 2 do 319, nós estamos deixando aqui cópia de todos os documentos, para que você possa mover a ação. Gente, eu não vou ter direito de ação, eu não vou ter direito ao artigo 5º, inciso 35 da Constituição, porque eu não sei os dados do cliente, do réu. Eu só sei que a invasão são 500 e ela é liderada pelo Pitico. É a única coisa que eu sei. Lógico que esse artigo vai ser relaxado. E aí já vem o parágrafo 2º dizendo de que, se der para citar, é suficiente. E o terceiro? O terceiro é uma pérola. Aí é aquele cara bem esculhambado mesmo. Fala assim, coloca aí. A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento do disposto no inciso 2 desse artigo. Se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Pronto. Então, aquela exigência que aparece como requisito essencial, pelo parágrafo 3º, está dizendo que não vale nada. Eu acho que o segredo é, se nós não soubermos, não vamos passar recibo. Tem muito colega que está esperando ainda a Semana Santa para começar a estudar o CPC. Então, esse vai quebrar um pouquinho a cara. Mas quem já está sabendo disto, vamos fazer a nossa petição. Se faltar um elemento, vamos mostrar para o juiz que nós conhecemos a lei. Nós não temos os dados. E vamos pedir a cooperação dele para obter. Até porque a gente também, né, quem é que não gosta de fazer uma fofoquinha e saber as coisas? Bom, com ou sem as informações, essa petição inicial tem que ser acompanhada dos documentos essenciais, aquilo que estava no 283 do revogado, está no artigo 320 do CPC atual. Documentos necessários. E aí veio o 321 dizendo o seguinte, se o juiz entender que está faltando alguma coisa, ele pode determinar que o autor faça a emenda do pedido inicial. Isso hoje já é, hoje não, ontem era possível, no prazo de 10 dias. Agora, essa possibilidade será no prazo de 15 dias. Aliás, 15 dias
é mais ou menos a tônica do novo CPC. Né? Prazo de 15 dias para quase tudo, salvo raras exceções. Então, não vão poder emendar a inicial sem nenhum problema. O novo CPC tem uma característica importante. Ele busca a efetividade do processo. Ele busca o enfrentamento do mérito. Ele é um ataque mortal à chamada jurisprudência defensiva. O que os juízes fazem ou faziam conosco até quinta-feira? Tudo que eles podiam observar para brecar o processo, eles faziam. Tudo. Era um documento, era a falta da guia do preparo. Eles ficavam caçando alguma coisa para extinguir o processo. O novo CPC, ele vê isso de forma diferente. Tudo que for possível ser sanado, vai se dar oportunidade a sanar. Ao ponto de até o preparo, não é recurso aqui, mas até a guia de preparo, até o preparo do recurso que nós não fizermos, nós vamos poder fazê-lo no prazo de 5 dias. Vai ter um castiguinho, recolher em dobro, mas eu prefiro esse castigo do que a deserção. Do que a deserção. O agravo, se a gente esquecia uma folha, às vezes, qual é a decisão agravada? Um despacho maravilhoso. Indefiro. Você era obrigado a recorrer daquilo ali. Aí você pede para o estagiário, tira a cópia, no processo físico. Aí o estagiário fala, eu nem tirei isso aí, porque isso é uma palavra só, isso não... É uma palavra que é tudo, porque é dela que nós estamos recorrendo. Se você agravava dessa falta do indefiro, o juiz pegava, a palavra indefiro não estava lá, mas ele indeferiu o nosso recurso. Agora não. O agravo exige muito mais peças no processo físico. E se a gente esquecer de uma, de duas, de 3 peças, o juiz dará prazo de 5 dias para complementar. Então, esses exemplos que eu estou dando para vocês é o sinal de que essa jurisprudência defensiva está com os dias contados. Está com as horas contadas, não é nem dias, porque de hoje até segunda não dá um dia. Agora tem uma coisa complicada. Eu tenho feito a seguinte imagem para colocar para o pessoal entender melhor. Eu acho que o novo CPC colocou 3 armas brancas na mão dos juízes. Ele deu um canivete para o juiz na primeira instância e um canivete bem usado por quem tem habilidade faz um estrago bom. Ele deu uma faca de cozinha, bem afiadinha, para o relator, na segunda instância. E aí, premiou os ministros dos tribunais superiores com um facão. Então, cada um vai usar essa arma branca na medida da sua força, do grau do seu cargo. E para o juiz da primeira instância, com esse canivete, o que ele vai poder fazer? Ele vai poder receber o nosso pedido e ele vai poder indeferir liminarmente o nosso pedido. Ah, mas isso já tinha no artigo 285-A, mas não com a força de agora. É diferente.
Não, mas isso lá na INEP, do 295, o juiz podia fazer. É diferente. Eu alerto os colegas de uma coisa. Quem não acompanhar o direito sumular daqui para frente, não sei qual é a opinião do doutor César, mas quem não acompanhar o direito sumular daqui para frente, não vai ter muito sossego na advocacia. O legislador, ele criou um mecanismo que burla a Constituição, no meu modo de ver. Nós sabemos que a Constituição prevê a súmula vinculante. E que a súmula vinculante é uma exclusividade do STF. Tem 80 e tantas súmulas vinculantes. Mas isso a magistratura sempre quis ter mais força. Aqueles que conhecem um pouquinho da história da reforma do judiciário, a primeira versão do projeto da reforma do judiciário previa súmula vinculante para todos os tribunais superiores. Como houve uma gritaria generalizada do mundo jurídico, aí depois falaram, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma experiência com o STF, e aí desmembraram a reforma do judiciário em dois, aprovaram uma parte, e a outra está lá no Congresso, né, na grande delegacia de polícia especializada atualmente, aguardando uma brecha para dar uma estudada para ver o que vai acontecer, talvez não saia nunca do papel. E o que o legislador fez agora? Deu um poder para o juiz para, com base numa súmula, ele indeferir os nossos pedidos. Não estou falando de súmula vinculante. Ao ponto de, sob direito local, direito municipal, uma súmula do Tribunal de Justiça já inibe a ação do autor. Então, para mim, isso é súmula vinculante, porque vincula. Ah, não, mas não chama vinculante. Não, não chama. É a mesma coisa que eu chamar cachorro-quente de sanduíche de mortadela. O que vale é o conteúdo, não é a amostra. E o fato é que os juízes poderão, a partir de segunda-feira, vejam, deve ter colega aqui que já atendeu um cliente há um mês atrás. Ele contou a história, estudamos o caso, ele prometeu trazer o dinheiro, não trouxe ainda, não sei nem se vai trazer, mas nós já estudamos o caso dele. Pedimos os documentos, e segunda-feira ele vai levar os documentos. E aí nós vamos ter que ver o seguinte, será que do dia que ele esteve aqui, até hoje, não tem uma súmula nova no STJ ou no STF? Porque se tem uma súmula nova tratando do assunto, você sabe o que vai acontecer? Você vai ter que dizer para ele, doutor não, meu querido amigo, o cliente está tão raro que a gente chama até de doutor. Olha, não vai dar para entrar com a ação. Mas como, doutor? Pô, fiquei um mês atrás desse documento, me reconciliei com a sogra para poder pegar esse documento. Você tinha direito, agora não tem mais. Tem lei nova? Não. Tem uma súmula. Tem um enunciado, o que é pior. Que nem súmula é. O enunciado é o espermatozoide da súmula. Tem mais uma. Nós vamos entrar com a ação. 2, 3 anos.
Vamos ganhar a ação. Aí, entre a sentença e o recurso chegar no tribunal, tem uma súmula. O relator sabe o que ele vai fazer? Aquela faquinha de mesa afiadinha. Escapamos do canivete, mas não vamos escapar da faca do relator. Ele simplesmente vai dizer assim, ó, indefiro o recurso a teor da súmula tal. Meu Deus. Não estou falando de súmula vinculante. E se depois de 3, 4 anos, nós conseguirmos aquele milagre que só o cara que é muito temente a Deus consegue, um recurso especial ou extraordinário ser recebido pelo STJ e o STF. A gente já sabe tanto disto que quando a gente faz o recurso especial, nós já fazemos um agravo junto. Aproveita, já está aqui, só troca lá o artigo tal, e pronto. Nós já deixamos o agravo pronto, porque a gente sabe que daqui a 3, 4, 5 meses, nós vamos precisar dele. Então, por economia de tempo, nós já deixamos tudo pronto. Aí, o vice-presidente do tribunal, o presidente do tribunal, e isso é bom que se diga, vocês têm que tomar cuidado, porque se vocês forem ler o texto da lei, desse código que vocês têm aí fala que recurso especial e recurso extraordinário, o exame de admissibilidade não é mais do juízo ACO. Só que a lei 13.256 fez letra morta disso aí. Então voltou tudo o que era. Acabou. Então o presidente do tribunal e o vice-presidente vão continuar pondo o bedelho lá e indeferindo tudo. Nós vamos ter que agravar. Ah, não, mas agora não é mais agravo do instrumento. Não, não é. Agora é agravo contra despacho de recurso especial. Mudou uma barbaridade. E a gente sabe que esse recurso de agravo está demorando, no mínimo, 3 anos para ser julgado. Gente, contra um despacho que diz indefiro, nós agravamos, sabendo que daqui a 3 anos vai ter o segundo indefiro. E aí a gente tem que entrar com agravo interno. Nesse meio tempo, depois de 8 anos de trabalho, ganhamos a ação, teve o recurso da parte contrária. Aí, o relator no STJ vai dizer assim, recurso prejudicado a teor do enunciado da súmula tal. Porque aí o facão vem com tudo. Então, nós estamos na mão da jurisprudência. E o colega que não acompanhar a jurisprudência vai passar apertado. Nós vamos ter que fazer um linkzinho lá com esses tribunais e ter a atualização direto da jurisprudência, das súmulas, para que a gente não seja surpreendido. E esse juiz, na primeira instância, já vai poder, usando o canivete, indeferir a nossa inicial. De acordo com o artigo 332, que diz, nos casos que dispensem a fase instrutória, o juiz, independente de citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar enunciado de súmula do STF e do STJ. Acórdão proferido, aí não está falando em súmula, proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recurso repetitivo. Recurso repetitivo, que é uma coisa que cada vez vai se repetir mais. Né? Eu sou muito crítico, aliás, talvez vocês não tenham percebido ainda, né? Mas na faculdade eu falo da morosidade da justiça, eu não gosto de enganar aluno, acho que isso atenta contra o Código do Consumidor. Falar para o cara que ele vai encontrar as 1000 maravilhas. Não, ele vai encontrar uma realidade que é essa realidade. E aí, outro dia, eu sempre falo que a justiça é morosa, aí um aluno chegou lá, me levou
um recorte lá, uma página do Consultor Jurídico. Falou assim, professor, o senhor fala da justiça amorosa, que o pessoal não trabalha muito. Bom, ontem eu vi aqui no Consultor, STJ julgou 3.000 agravos. Digo, meu filho, não se iluda. Ele julgou um. E estendeu os efeitos daquele julgamento para 2.999 agravos. Não se iluda. Isso é crime contra o consumidor. É o tal do recurso repetitivo. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de incompetência, de competência. E aqui vem o inciso 4. Enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Súmula, Tribunal de Justiça. Nem se fala em STJ, nem se fala em STF. Então, o canivete do juiz vai funcionar. Ah, mas e daí? Se o juiz indeferir, o que cabe para nós? Por mais controlado que a gente sempre vai dar uma xingadinha, vai falar isso, vai falar aquilo, e depois temos que recorrer, que não adianta nada. A gente xinga para não ter um infarto na hora, mas depois recorre. Agora, graças a Deus, tem um prazinho maior, dá para a gente assimilar melhor. A gente apela, o juiz poderá se retratar ou não. No Código atual, ele se retratava em 48 horas, no novo, em 5 dias. Isso é tudo conversa fiada, porque o juiz não tem prazo para nada. E aí, ele agora é obrigado a citar o réu para oferecer contrarrazões. Não é para contestação. É para oferecer contrarrazões ao recurso, é aquela contrarrazão mais fácil. É aquela que puxa o saco do juiz. Com razão, o R magistrado. Pronto. Indeferir, a gente vai dizer que ele tem razão. A hipocrisia, nesse lado, come solto. Vai para o tribunal. Se no tribunal o recurso for provido e mandar retornar o processo, o que nós vamos ter que fazer? Aí vamos ter que o réu, se ofereceu contestação, já tem advogado. Aí ele vai ser intimado da audiência de tentativa de conciliação. Porque aí é que vai começar o processo dentro do procedimento comum. Aí vai tentar a conciliação do 334. E se não houver conciliação, aí é que vai começar a fluir o prazo da contestação. Tá? Então, esse artigo 332, me parece que é meio complicado, na medida em que ele dá um poder para o juiz que vai, dar uma cortadinha. Dá uma cortadinha. Se superar dessa fase, aí vamos para essa história da audiência de conciliação. Né? O juiz recebeu, não indeferiu a inicial, aleluia, já temos que festejar, né? Tomar o primeiro suco de cevada, conseguir. Aí o juiz vai citar o réu para comparecer na audiência de tentativa de conciliação, que deve ser marcada em prazo não superior a 30 dias, sabendo que o réu terá que ser citado, no mínimo, com 20 dias. Certamente o legislador não sabe o que é central de mandados.
Central de mandados é esse ser abstrato. Antigamente, me lembro quando eu era criança, falava, o que é Deus? Ah, Deus é uma coisa que existe, mas ninguém vê. Central de mandados é uma coisa que existe, mas ninguém sabe onde está. Vai marcar audiência. O pessoal, outro dia um colega lá em Limeira falou assim, não, agora, dia 20, dia 17, 18 entra o código, dia 21 o juiz vai marcar audiência, no final de abril nós vamos saber. Eu digo, você não vai saber nada primeiro de abril. Porque o juiz nenhum vai marcar audiência com 30 dias. Porque se ele marcar com 30 dias, ele vai ter que audiar. Ele vai marcar. Aí depois, o mandado vai para a máquina. Nós estamos no processo eletrônico, mas o funcionário do cartório ainda está na linguagem da máquina. Doutor, o mandado está na máquina. Então tem que fazer o mandado. Depois vai distribuir para a central de mandado. E aí você não sabe mais onde está o mandado. E aí o oficial de justiça diz que tem 30 dias para cumprir o mandado. E ele tem que citar o réu com 20 dias de antecedência da audiência. Lógico que o juiz sabe disso. Eu acho que juiz nenhum vai marcar audiência para antes de 10 de maio, 20 de maio, porque se marcar vai ter que cancelar tudo. Então, é por isso que eu estava falando aqui dos 100 dias, porque é aí que nós vamos ter um primeiro reflexo de como é que as coisas vão funcionar. Nós não vamos ter audiência de tentativa de conciliação antes de 20 de maio. Acho que dificilmente isso vai acontecer. E os colegas que... Eu conheço vários. Não, vou entrar com a ação logo, porque assim eu entro pelo velho. Não estudei o novo ainda, eu vou entrar pelo velho. Qual vai ser o primeiro despacho do juiz, no meu modo de ver? No dia 21. Preliminarmente, emende o autor a sua inicial, adequando ao novo CPC. Lógico. Por quê? A ação foi distribuída, não teve nenhum ato, nem hora de citação. Se ele fizer pelo anterior, não vai ter mais audiência de conciliação. Ele vai, certamente vai, os juízes vão adequar e vão mandar a gente emendar, e quem correu vai ficar para trás. E quem distribuir dia 21 vai passar na frente. Olha que coisa maluca. O cara que fica para trás vai chegar na frente. E o cara que se apressou vai ficar para trás. São coisas do novo CPC. E essa audiência, então, nós vamos ter que manifestar. Olha, queremos, não queremos. Se quiser audiência, é tranquilo. Mas, assim mesmo, pode ser que o réu não queira. E se ele não quiser, ele vai ter que contestar. E se ele contestar, o que diz o enunciado 61? Dá a entender de que mesmo que o réu diga que não, e começa o prazo para ele contestar, vai ter audiência. E aí nós temos que tomar cuidado com relação a litisconsorte. Porque se não quiserem audiência, para ser acatado isso como uma coisa tranquila, tem que ser manifestado por todos os litisconsortes. Então, o que vai acontecer? Estou imaginando. Faz um ano que eu estou imaginando. Né? Eu lembro que um dia eu fui no interior fazer uma palestra, e era petição inicial e contestação. E vi um colega que estava incomodado. Ele falou assim, doutor, o senhor falou em direito do autor. E o direito do réu? Eu sou advogado para o réu. O réu tem... Aliás, nunca vi um código com tanto direito a contraditório como esse. O contraditório é tão exagerado que diz que o juiz, até nas questões em que ele possa decidir de ofício, ele deve dar vista à parte contrária. Que também não consegui entender por quê. Não é, com certeza, para contribuir com a morosidade da justiça. Eu acho que é mais uma figura para enaltecer a importância do contraditório.
E aí ele falou assim, olha, doutor, eu estou preparando uma apostila como burlar o CPC quanto à morosidade da justiça. Quer dizer, os advogados dos autores estão preocupados em ver como é que a coisa vai andar mais rápida. Mas tem 50% que advoga por réu e que está preparando uma apostila ou alguma coisa assim para ensinar como é que nós vamos burlar a pretensão do autor. Aliás, a justiça tem isso. Se você fizer uma estatística, 50% está contente, 50% está insatisfeito. Embora ela esteja ruim para todo mundo. Por quê? 50% acha que a justiça está lenta. 50% dos réus acha que está muito rápida. E o cara muda de opinião, é só mudar de polo. Então, estatisticamente, é uma beleza. 50% está contente, 50% está insatisfeito. Né? E a gente sabe que, se for colocar... A gente que tem que pensar o direito como com responsabilidade, a gente sabe que está mal para todo mundo. Não está bem para um nem para o outro. Né? Mas é difícil de separar o interesse pessoal, né, do interesse profissional. É complicado. Né? Bom, isso é que nem princípios. Tem gente que... Eu gosto de princípios. Ótimo. Eu sou a favor da vida. Ótimo, eu também sou. Primeira vez que ele encontra um crime que atinge uma pessoa da família, a primeira reação dele, esse cara tem que morrer. Pô. Que princípio é esse? Que princípio é esse? Então, nós somos muito fracos de princípios. Né? A gente só quer princípio quando é para nos proteger, mas quando é... Né? Então, aí a gente está vendo o princípio da ampla defesa, as coisas, estou vendo umas coisas meio esquisitas aí. Que ser favorável a princípios não é fácil. E a gente não pode ir a reboque da opinião. Né? Tem aquele famoso poema que fala que eu vi o cara sendo não sei o quê e eu fiquei quieto, não era comigo. Né? Até que, daqui a um tempo, a coisa aconteceu comigo. E ninguém se preocupou comigo. Lógico. Eu achei que estava bom para o outro, por que o cara vai se preocupar comigo? E quando a gente perceber os nossos direitos individuais, garantias individuais, passam a ser desrespeitadas. E, a partir daí, nós estamos na antessala do fim do Estado Democrático de Direito. Isso tem que se tomar muito cuidado. Essa audiência de conciliação, eu estou querendo ver como é que vai ser. É o grande enigma. É facultativa, mas é obrigatória. Não dá para entender. Aí depois, passou a audiência, aí teve acordo, homologa, beleza. Não teve acordo, vai para a contestação. E aí entra na palestra que o doutor Márcio, né, fez. Só um alerta que eu queria deixar para vocês, que eu tenho falado em tudo quanto é lugar. Muito cuidado na contratação pelo novo CPC. O cliente vai chegar no nosso escritório com uma cartinha na mão. Ele fala assim, doutor, recebi essa cartinha do fórum. A cartinha do fórum é uma petição inicial, com 10 pedidos, e para ele é uma cartinha. Dizendo para ele que ele deve de comparecer no fórum adequadamente trajado. Primeira pergunta que ele faz. Nós passaremos a ser consultor de moda. O que é bem trajado? Sei. Num país de descamisado,
que é bem trajado. Ele assiste a novela das 15 horas e ele vê lá aquelas mulheres lindas, bonitas, com short de 5 centímetros por 4. E ele fala, esse é o normal? Então, passa um rolo na cabeça dele. E aqui está dizendo que eu tenho que ir acompanhado de um advogado. Tá bom. Sei o quê? Advogado, dama de companhia ou segurança? Lógico que ele está querendo um advogado. E ele vai fazer aquela pergunta clássica, que já devem ter feito alguma vez para vocês. Doutor, quanto é que vai custar isso? Eu vim aqui porque o senhor tem um escritório aqui de frente ao fórum. Então é só atravessar a rua ali. Coisa rápida. E a gente vai dar o preço. Só para fechar assim uma conta, tá, é R$1.000 para te acompanhar na audiência, tá bom? Tá bom. O que ele vai dizer para nós? Doutor, o senhor está vendo a crise aí que está feia, né? Está feia. Eu não tenho esse dinheiro. O senhor parcela para mim? Eu estou preparado para parcelar. Não tem problema. Quantas vezes, doutor? Quantas vezes você quer? O cara vai... dá para ser umas 7, 8 vezes? Dá. Não tem problema. Então tá bom. Não, tá bom não. Me dá o teu cartão. Agora a OAB admite que a gente use cartão de crédito. Então nós vamos pegar aquela... mimosinha, não? Como é que chama a máquina lá? Moderninha. Nós vamos pegar a moderninha e falar, estamos aqui, ó. Porque se a gente não fizer isso, nós não vamos receber de ninguém. Porque ele vai chegar na audiência, porque aí ele vai dizer assim, olha, e se não tiver acordo, doutor? Se não tiver acordo, 1.000, aí vai ser 8, 10 salários mínimos. Ele vai com aquilo. Eu lembro que quando eu era jovem, o órgão mais sensível do ser humano era o coração. Todo mundo chegava e falava, puxa vida, esse cara tem um coração sensível. O outro fala, esse cara tem um coração de pedra. Atualmente, o órgão mais sensível é o bolso. Apertou o bolso, o cara espirra. Aí ele vai para fora pensando, puxa vida, 10 salário mínimo, 8.800. Aqui, se eu for mais guloso, pelo salário mínimo do Alckmin, vai ser R$10.000. Passa R$1.000 agora. Ele me paga 1.000 lá, pagar 10 aqui, e o resultado, doutor? Não sei. Não sei. Eu respondo pelos meus atos, do juiz. Aí chega lá na audiência. Vamos fazer o acordo? Pedido de 15.000. Vamos fazer o acordo agora com essa mediação, é uma coisa fantástica. A outra parte vai falar, não, eu quero 15. Eu dou 7. Vamos fechar por 8. Vamos. Ele fechando por 8, nós vamos receber só 1.000. E se a gente não receber os 1.000 na hora, nós não vamos receber nada. Muito cuidado nessa contratação. Ainda tem aquele outro que é mais cara de pau, e isso é o que mais tem, que vai chegar e dizer, não, doutor, no dia da audiência eu trago dinheiro. Tá bom. E aí nós vamos. Numa sexta-feira, R$1.000, meu Deus do céu. Chegamos no fórum, a gente chega antes, aí a audiência é 3h30, 3h33 ele chega lá. Está chamando, vamos entrar na sala. Ele falou, doutor, depois eu acerto. Tá bom, vamos lá, vamos fazer a audiência.
faz a audiência, não tem acordo. Não tem acordo. Então, você sai ciente dali para o prazo de contestação. Aí vamos descer lá embaixo. E você de olho naqueles 1.000. Aí o cara... Puxa vida, minha mulher mais uma vez me sacaneou. Pô. Me pegou dinheiro. Doutor, me desculpa. Segunda-feira eu trago o dinheiro para o senhor sem falta. Vontade a gente tem, mas vai matar o cara? Não tem jeito. Então, segunda, tá bom. Aí chega segunda, a gente está envolvido com outras coisas, vai fazer uma audiência não sei aonde, vai dar um curso não sei aonde, vem fazer uma palestra não sei aonde, aquilo passa. Lá por quarta, quinta-feira, você lembra, pega para a secretária, minha secretária Isabel, o fulano deixou alguma coisa aí para mim? Não, doutor, ele só veio aquele dia aqui e nunca mais veio. E como que não? Tenta ligar para ele. Telefone fora de área. Uma coisa que eu ligo às vezes para mim, para minha casa, e falo assim, esse telefone não existe. Paguei a conta naquele dia. E eles me dizem que o telefone não existe. Aí, pá, tá, vamos esperar até segunda, tá bom? Segunda-feira você fica cheio de razão, fala, eu vou desistir dessa porcaria. Aí, você tem que notificar o cara. E notificando, você fica vinculado 10 dias no processo. Aí, quando você consegue intimá-lo, notificá-lo, deu o prazo da contestação. E você vai ter que fazer a contestação, porque senão ele vai ser rebelde. E depois de você fazer a contestação, você vai continuar sem receber um santo centavo. Então, eu já vi esse filme, colegas meus já viram esse filme, numa época, num código onde as coisas eram diferentes. Agora, com essa possibilidade de composição logo de cara, isso certamente vai ser um componente a mais para estimular os acordos. E nós vamos ver uma possibilidade mais para levar cano. Tá? Então, se eu voltar aqui um outro dia, não venha me dizer, doutor, aconteceu aquilo comigo. Aconteceu. Eu avisei. O doutor Durso está aqui de testemunha, né? E o doutor César está de testemunha. Tenho 2 testemunhas aqui. Dá maior credibilidade. Aliás, está gravado. Né? Nós temos várias pessoas que estão até, acho que, assistindo, né? Muito bem. Então, esse é o alerta final que eu deixo. Os requisitos da inicial são esses do 319. Eu não tenho como dizer para vocês que é assim ou é assado, porque as dúvidas persistem. Nós estamos na fase do achismo, e a fase do achismo é própria de toda vez que surge uma legislação nova. O que é que eu queria dizer para vocês? No final de outubro, eu criei um grupo no Facebook, Entendendo o Novo CPC. E esse grupo hoje, chegamos no dia do CPC, está com 1.600 participantes. E lá a gente, toda semana, está publicando artigos, está publicando decisões, tudo relacionado. A única coisa que eu corto lá é propaganda. Tem gente que está usando o Facebook para vender pente, não sei o quê, e pente para mim, não dá. Né? Colocou, eu corto. O resto, tudo que seja relacionado ao CPC, beleza. Então, se vocês tiverem interesse, entrem lá no Facebook, Clóvis Brasil Pereira, tem o grupo, pede para adicionar, todo dia eu adiciono 10, 12, 15 pessoas para acompanhar.
Eu tenho vários artigos escritos, eu tenho um site jurídico, proleges.com.br, e nesse grupo, agora mesmo no dia entrou em vigor o código, eu publiquei dois artigos lá, o requisito da petição inicial e os requisitos da contestação no novo CPC. Então, tudo isso que eu falei para vocês, vocês encontram nesses 2 artigos, né? E muita coisa que o doutor Márcio falou, vocês vão encontrar nesses 2 artigos que estão, essa semana, nesse grupo, entendendo o novo CPC. Tá? Então, fica à disposição. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser dar uma sugestão, a partir do novo código, tiver uma curiosidade, eu sou curioso pra caramba. E não gosto de guardar nada comigo, porque aí eu vou esparramando por aí. Né? Então, me passem isso, vocês passam a ser meus parceiros, isso é compartilhamento. Lógico que é o adiantado da hora, se alguém tiver dúvida, passa um e-mail. O e-mail é prof.clovis@proleges.com.br. Tá? Pode, não tem problema. Tá? Então, sugestões, podem mandar pelo e-mail prof.clovis@proleges, proleges é com G, .com.br. Tá? Eu agradeço a acolhida de vocês, realmente estou impressionado, só 40% foi embora até agora, mas isso é um sinal de muito comprometimento com o aprendizado. Né? Satisfação de dividir a mesa com o doutor César e uma satisfação muito maior de compartilhar a mesa com o doutor Humberto.